É o fantasma que mora aqui. Segundo estimativas publicadas em 2017 pela OMS, cerca de 150 milhões de pessoas relataram fazer uso mensal de maconha. Isso mostra um pouco da popularidade dessa droga. Mas quando é que a humanidade começou a consumir cannabis sativa? Olá a todos, sejam bem-vindos ao Rap Bill. Meu nome é Igor Rap e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço. Esse é o primeiro vídeo de uma série que iremos produzir sobre a maconha. Nele, vamos narrar um pouco da história dessa droga, que é uma das mais utilizadas hoje no mundo. Ao que tudo indica, a nossa história começa num local improvável, em um tempo em que a própria história da humanidade estava começando a ser escrita. Segundo Ron Robinson, no livro O Grande Livro da Cannabis, os primeiros vestígios do uso dessa planta são de mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo. Consistem em pequenos fragmentos de vasos e cerâmicas com vestígios de marcas de fibras de cânhamo, que é uma outra designação para essa planta. Esses fragmentos foram encontrados num sítio arqueológico datado de 12 mil anos atrás em Taiwan. Aliás, as 3 espécies que nós conhecemos de cannabis, elas são originárias da Ásia, mais precisamente da Ásia Central. Enquanto a cannabis índica possui altos teores de THC e canabidiol, e por isso pode ser usada tanto para recreação quanto para tratamentos médicos, a cannabis sativa ela pode também ser usada para a produção de fibras têxteis, de roupa e também de corda, pois possuem algumas variedades com baixo teor de THC. Por isso, camarada, se você comprar uma roupa de cânhamo, se você vestir, você não vai ficar chapado com ela. Não pode fumar então uma camiseta? Não pode fumar a camiseta. Você não vai ficar chapado. Fumar a camiseta você pode, mas você não vai ficar chapado. 2000 anos depois. Descobertas recentes mostram a diversificação do uso da cannabis sativa nessa mesma região há 5 mil anos atrás. Em 2018, foram encontrados 2 sítios arqueológicos na região de Turpan, na China, que continham alguns vestígios de uso da maconha. Nesses sítios foram encontrados braseiros de madeira contendo cinzas que, quando analisadas, mostraram alto teor de THC. Além disso, foram encontrados alguns corpos em túmulos que tinham também plantas de maconha, mostrando assim que a cannabis, além de ser usada medicinalmente ou recreacionalmente aqui, ela poderia ser usada como símbolo de poder. O mais interessante, por incrível que pareça, dessa descoberta, vou voltar. O mais interessante dessa descoberta é que essas 2 localidades, na verdade, são 2 cemitérios pertencentes a 2 etnias diferentes. Além disso, eles são próximos à antiga Rota da Seda, mostrando assim uma distribuição regional e também uma possível rota de distribuição para outras localidades, como Índia, Oriente Médio, África e Europa. O que é a Rota da Seda mesmo? Oh meu Deus! Rota da Seda era uma rota comercial de mais ou menos 5 mil anos atrás, que trazia do Extremo Oriente até o Oriente Médio outros produtos, como especiarias, a própria seda e animais. Por falar em Oriente Médio, por lá, pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em 93, encontraram nas imediações dessa cidade uma garota mumificada de 14 anos. A múmia foi datada de mais ou menos do século XVI a.C. Além disso,
possuía em seu ventre um feto de mais ou menos 40 semanas. Análises anatômicas mostraram que a garota tinha imaturidade pélvica para ter o filho, dificultando em muito o parto. Sendo assim, o uso de anestésicos seria aconselhável até hoje. Naquela época, outras drogas eram utilizadas como anestésicos. O mais intrigante dessa descoberta foi um material acinzentado escuro encontrado acima do ventre da garota. Quando analisado, ele mostrou alto teor de canabinoides e THC, provando assim que provavelmente essas cinzas eram de cannabis sativas queimadas. Talvez essa cannabis sativa seria queimada para uso anestésico ou ainda em um ritual de passagem, uma vez que a garota morreu em parto. Ainda na Era Antiga, vários filósofos gregos relatavam o uso recreacional da maconha em saunas ou ainda em reuniões. Ainda nessa era, romanos e cartaginenses faziam o comércio das fibras de cânhamo pelo mar Mediterrâneo. Pegando a cabeça aqui, senão vai ficar... Vermelho. É. Não é o objetivo. Vou achar que eu bati em você pra você gravar. Avançando no tempo, nós chegamos na Idade Média, aonde muitos países europeus faziam o plantio da maconha para obter as fibras têxteis e confeccionar assim um tecido que fosse barato e em alternativa à cara seda que vinha da China. Tanto isso é verdade que os grandes descobridores do século XV, por exemplo, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, foram movidos até a América por velas confeccionadas com fibras de cânhamo. Além disso, houve grande incentivo por parte do Império Português e do Império Espanhol para o plantio dessa planta no continente americano. Hernán Cortés, em 1541, importou da Ásia e da Europa vários pés de cannabis sativas para plantio nas novas colônias espanholas, fazendo assim um alavancamento da economia local. Já no solo brasileiro, em 1785, temos o relato de uma carta emitida pelo vice-rei português ordenando o plantio de 16 sacas de sementes de cannabis sativa em 39 alqueires de terra da capitania de São Paulo. Mas, ao que parece, o uso recreacional, ritualístico e medicinal da cannabis sativa teria vindo para solo americano com os escravos africanos. Escravos vindo. Não. Escravos vindo. Não. Escravos vindos. Não. Tá certo? Não. Escravos Vindos. Escravos vindos de Angola trouxeram consigo no próprio corpo sementes para o plantio aqui no Brasil. Mas de uma maneira geral, o uso recreacional, como esses usos é melhor? Tá. De uma maneira geral, o cultivo dessa planta e o seu uso medicinal e recreacional se popularizou entre os nativos do Brasil até o México. Aliás, nesse país, as benzedeiras que faziam uso da maconha nos seus ritos religiosos e curandeiros eram chamadas de Marias ou Joanas, assim dando origem a um dos termos mais comuns para designar a maconha, marihuana. Aqui no Brasil, outros nomes eram dados à maconha, por exemplo, jamba, liamba e ainda fumo de Angola, fazendo clara alusão à origem africana do uso da maconha. Mas, se vocês repararem em toda a minha narração, vocês vão ver que o uso da maconha, tanto de maneira medicinal, ritualística ou recreacional, estava inserido em contexto popular das camadas menos favorecidas. As camadas mais abastadas das sociedades americanas esnobavam o uso dessa planta. No final do século XIX,
a maconha atravessou a fronteira México-Estados Unidos juntamente com os imigrantes mexicanos. E por lá se difundiu muito entre as camadas mais populares da sociedade. Toda essa popularização e difusão do uso da maconha entre as camadas mais populares da sociedade no Brasil causou um verdadeiro alvoroço e assustou as camadas mais abastadas da sociedade. Com efeito, a primeira lei promulgada proibindo parcialmente o uso e venda da maconha em solo brasileiro foi em 1830. Porém, as campanhas mais fortes para a proibição do uso recreacional da maconha viriam no início do século XX. Em 1915, no primeiro Congresso Afro-Brasileiro, o médico toxicologista Rodrigues Doria teria falado que o uso da maconha é um dos 3 males da raça preta, juntamente com o alcoolismo e a sífilis, mostrando assim todo um lado racista da proibição do uso da maconha. Além disso, Rodrigues Doria e o Dr. Pedro Pernambuco teriam associado o uso recreacional da maconha à rebeldia e também a acessos de violências por parte dos negros. Nos Estados Unidos, a campanha de proibição do uso da maconha teria começado em 1930. Nos Estados Unidos, a campanha de proibição do uso da maconha teria começado nos anos 30 do século XX. Por lá, um delegado chamado Harry Anslinger teria feito a mesma associação entre uso da maconha e violência por parte dos mais pobres, assim como foi feito aqui no Brasil. Essas e outras ações proibitivas fizeram com que pessoas que eram vistas apenas como consumidoras de maconha, agora criminosas. Se tais proibições estão de fato relacionados aos efeitos do uso da maconha, falaremos em outros vídeos quando traremos os efeitos biológicos dessa droga no nosso organismo. Bom, a nossa viagem para por aqui, mas continuará nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo e de outros do canal, dê o seu like. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Além disso, nos apoie se inscrevendo no canal. O vídeo fica por aqui. Eu me despeço, um forte abraço e tchau!